Cidadania é um dos valores mesmo da tradição ocidental, né? Da tradição política. E é um valor muito distorcido no Brasil. Porque no Brasil se entende sempre cidadania como direitos da cidadania. E quando a gente reparou isso, a gente viu que isso aqui, na verdade, estava por trás da fantasia, do imaginário brasileiro de achar que Estado é Deus, que Estado é o Leviatã do bem, né? É o provedor de todos esses direitos que as pessoas se intitulam, elas se intitulam de portadoras de direitos sociais e nunca se perguntam sobre os seus deveres civis e seus deveres políticos para construir, né? Para protagonizar politicamente, atuar socialmente e construir essas instituições do Estado. E o cidadão, na verdade, ele, diante das instituições do Estado, ele é um pagador de imposto diário, né? Diariamente ele tem que lembrar que ele está sustentando isso e não pede nada em troca, né? Quando pede em troca é com essa questão toda da ênfase no direito social, na ênfase da assistência, que é importante, né? Eu não estou dizendo que não deva haver direito social, mas a cidadania precisa ser entendida também como dever, né? O cidadão é titular de deveres, sobretudo os civis e políticos, e depois de direitos sociais. Depois, tanto é que na Constituição chamada cidadã, daí é que surgiu esse nosso programa, o projeto da Voz do Cidadão, né? A Constituição chamada cidadã, ela coloca no capítulo 5º os direitos civis e políticos, individuais e coletivos, né? E só depois, no capítulo 6º, portanto, depois de garantidos os direitos civis e políticos, é que você então tem a garantia dos direitos sociais. Então tem que primeiro haver condições reais, efetivas e democráticas e não demagógicas para que você possa satisfazer os chamados direitos sociais. Então cidadania é isso. E a gente no Brasil não vê isso. A gente vê cidadania confundida com solidariedade, com voluntarismo, quando na história da cidadania, desde o século XIII, com a Carta Magna, desde a Revolução Gloriosa Inglesa, desde a Revolução Americana, aliás, as 3 antecederam a Revolução Francesa, a gente acha que a cidadania surgiu no final do século XVIII com os franceses. A cidadania ela surge no iluminismo inglês, surge muito anterior, surge no século XIII, na Carta Magna, né? Quando se afirmou o princípio de que nem o rei estaria acima das leis e que o Estado tinha o direito de arrecadar seus impostos no limite do poder, da capacidade de pagamento dos cidadãos. Então, na verdade, o Estado é constituído, né? A primeira instituição do Estado é o parlamento. E o parlamento não é absolutamente apenas um legislador. Ele é, na sua função primordial, o parlamento é um poder fiscalizador do executivo, na época da monarquia, né? Então, até o parlamento é distorcido. O executivo é totalmente superdimensionado. E o judiciário é ignorado. O judiciário é ignorado. Quer dizer, o poder fundamental para a cidadania, que é aquele que vai fazer valer direitos e garantias, é ignorado, né? No imaginário, eu falo isso no imaginário da sociedade, na cultura política média brasileira, né? Então é isso, cidadania é esse conceito complexo que tem que ser corrigido no Brasil. Para que a gente melhore a representação política brasileira, a qualidade da representação, para que mais homens de bem se sintam estimulados a participar
da vida política, e não apenas os delinquentes, os assaltantes, né, os aproveitadores, os fisiológicos, os oligarcas, né? Nós temos que primeiro esclarecer que a cidadania é um valor, assim como como o valor da justiça, como o valor da liberdade, né? Sendo que a liberdade do Brasil é totalmente corrompida. A liberdade é colocada como oposição à lei, quando a lei é garantia da liberdade, né? Na perspectiva da alteridade, não na perspectiva da identidade. Se eu acho que eu mereço liberdade, eu nego a liberdade do outro. Eu acho que eu não vou obedecer à lei. Mas a cidadania é um desses valores que precisa ser entendido no Brasil. Através do entendimento da cidadania, eu acredito que a gente vai realmente ter um entendimento melhor do que é a função do Estado. Que o Estado não pode fazer nada se não tiver feito a sua obrigação fundamental da sua própria natureza, que é dar segurança à vida do cidadão. Não é? Primeiro, garantir a vida, que é fundamental, proteger da segurança a integridade física dos cidadãos, as suas propriedades, a sua possibilidade de prosperar. E é para isso que serve o Estado. E acabou. O Estado não pode ser jamais empreendedor se não tiver cumprido essas funções. O Estado não pode ter controle de empresas. É equivocado isso. Isso é um golpe contra a cidadania. Isso é um verdadeiro golpe, que é tirar essa função da sociedade. Isso é a função da sociedade, dos cidadãos organizados através de sociedades, companhias, etc., que vão prosperar, empreender, né, explorar as fontes, né, da natureza para acumular suas riquezas e redistribuir suas riquezas, né, e pagar impostos. Pagar impostos. Por isso que o cidadão é um pagador de imposto. Ele não é contribuinte. Contribuinte também é uma distorção, é um sintoma de tratar de maneira paternal o cidadão, né? De tratar ele como se fosse infantil, como se fosse uma criança, não tivesse discernimento. Eu vivo dizendo que o cidadão, ele na verdade, quando ele é cidadão, ele não é indivíduo. Ele deixa de ser indivíduo, porque ele é um indivíduo consciente de que ele faz parte de uma comunidade, de um todo. E que ele tem que atuar politicamente. E atuar politicamente é atuar coletivamente, né? O coletivismo em política é mais do que importante. Na economia que é péssimo, mas na política é fundamental você ter senso de associação, né? É um ato político você se associar para defender determinados direitos, né? Um ato, atuar, é aquilo que a gente chama. O cidadão ele não é cidadão só porque é solidário, não é? Só porque se compadece com os mais injustiçados e os mais fracos. Porque sempre vai haver os mais fracos e os mais... Isso é da natureza, é do direito natural, né? A gente não pode achar que nós somos iguais. Nós somos sempre desiguais, né? Então eu costumo sempre dizer, né, que cidadania é uma ação política de quanto maior o coletivo, mais eficaz. Porque os mandatos têm que saber, tem que ter o saudável temor de que eles estão lá por vontade desses coletivos. Se a gente chegar lá pedindo um favor, a gente vende o voto. Ajuda aqui minha mãe, aqui na vaga, contrata meu filho. Perdeu totalmente a soberania que vem da cidadania. Então é por isso que eu digo que cidadão, na verdade, ele é um indivíduo que se percebe como parte de um todo, né? de um coletivo maior, e ele tem noção clara de que o poder vem dele, né? E ele trabalha nesse sentido. Nós somos os senhores dos mandatos, né? Nós somos os mandantes, eles são apenas os mandatários, temporários, ainda bem, graças a Deus, nós somos temporários. E aqui entre nós, né, vamos falar, cidadão é aquele que entende que executivo
nada mais é do que o poder que executa o orçamento aprovado no parlamento e executa os mandatos expedidos pelo juiz nos tribunais, pelo poder judiciário. É isso que é executivo. Qualquer coisa mais do que isso é pouca cidadania.